Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Vocês não podem imaginar. É natural, né? Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, então a descontração está no ar. Mas sabe uma outra coisa que está no ar aqui nesse estúdio de entrevistas da nossa A Hora do H? Está no ar um clima sincero, autêntico, puro de fraternidade. Porque eu estou muito feliz recebendo a Joyce Desideri Tino. Olha que nome, este nome, entendeu? Uma marca registrada. Estou falando para vocês. Joyce Desideri Tino. Mais italiano do que isso, entendeu? Só o vinho tinto lá da Sicília. Mas é o seguinte, eu recebo a Joyce com alegria porque ela é uma pessoa naturalmente alegre. Simpatia, descontração. A Joyce, ela tem muitos predicados, mas um dos predicados mais contagiantes que ela tem é um sorriso solto, é um sorriso autêntico, é um sorriso contagiante que em todas as rodas, em todos os lugares que ela vai, ela compartilha com as pessoas. Ela está aqui comigo hoje para falar de assuntos importantíssimos, seríssimos, importantíssimos, e assuntos que têm a ver com, vejam só, isso aqui é um livro físico, escrito pela Joyce. Isso aqui é um outro livro fabuloso, maravilhoso, porque é dirigido às crianças. É um livro infanto-juvenil para as crianças. Sabe quem escreveu? A Joyce. E ela veio aqui justamente falar para a gente que ela é uma escritora de livros infanto-juvenis e ela também é uma escritora de livros para toda a gente. Porque quem vai fazer o Enem, ela me disse, olha, Neto, quem vai fazer o Enem tem que ter esse livro. E teve uma outra coisa que ela falou que eu já esqueci, mas eu sei que ela vai repetir aqui, não se preocupem. Então, nós vamos falar sobre assuntos importantes. Você gosta de falar bem o português? Você acha que as pessoas estão falando o português muito mal? Hoje de manhã eu ouvi uma menina dizer, eu trouxe. Hoje de manhã, a menina falou na minha frente, eu disse, se a Joyce estivesse aqui, mas vamos começar o seguinte, antes de falar em eu trouxe, eu subi, nós gosta, nós fala, antes disso, olha, já está rindo, olha, já está né? Tu soubesse, tu dissesse, essas coisas, vamos conversar com ela sobre isso. Eu quero, primeiramente, dizer para ti que eu estou muito feliz em te receber aqui, é uma alegria te receber. Olha, eu vou falar uma coisa só para ti, hein? Eu levei 71 anos para te receber aqui neste estúdio e isso para mim é super marcante e importante. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Humberto, é um prazer também vir aqui e, na verdade, quem abrilhanta o programa é você. Você conduz muito bem. Oh, meu Deus. E gosto muito de você. Foi uma afinidade, assim, imediata, recíproca. E eu estou aí ensaiando tanto no universo da aprendizagem, acima de tudo, mas no ensino da língua portuguesa e também para despertar as crianças, os jovens, os pré-adolescentes, quiçá os responsáveis, as irmãs, etc., avós. Nesse livro aí de contos, é um ensaio, mas sempre tudo que eu faço é muito embasado em fontes fidedignas, em tudo muito sério, né? Em tudo que eu faço. Mas a seriedade vem, mas também tem a descontração no modo de ensinar, que é esse modo aqui, ó, em gotas, que está presente nos 2 livros. Vocês vão saber daqui a pouquinho quem são essas gotas e de onde vieram. Joyce, então me diz uma coisa. Hoje em dia, muitos jovens e muito cedo começam através do celular, eles começam a ler tudo, né? Agora é uma leitura muito minimizada, né? São pontos, quer dizer, não é uma leitura desenvolvida.
Me diz uma coisa, os jovens ainda se interessam, ainda são atraídos pela leitura em um livro como esse, um livro físico? Os jovens ainda estão manipulando um livro físico? Eu, por exemplo, Joyce, eu ainda recebo o jornal físico na minha casa todo santo dia. E eu não abro mão disso. Eu gosto de segurar o jornal, de segurar o livro, ler o livro. Os jovens, eles têm paciência, ou eles precisam ser induzidos, eu não sei qual é o termo, mas levados, motivados a ler um livro físico. Qual é a sua opinião? Eles estão lendo livros físicos? Olha, existem muitos jovens que gostam, inclusive dessa questão de manusear livros físicos, mas é o que eu digo, se você não tem mais esse hábito, existem e-books, por exemplo, Português em Gotas, que é o de gramática, tem em formato e-book, né? Você pode adquirir pela Amazon, estante virtual, você consegue sim adquirir o e-book. Mas é muito interessante, eu gosto particularmente, e eu acho que as pessoas da minha geração ainda gostam de manusear os livros, a questão do cheiro do livro, a questão de você botar um marcador de textos, você ter aquela coisa, ai meu Deus, está para acabar, eu já quero outro livro. E parar de ler agora e depois continuar lendo. Não é? E outra coisa, isso é muito bacana. E outra coisa, eu dou a ideia de quando você está lendo um livro, coloca o celular, se possível, no silencioso. Coloca metas, vou ler até a página 24, vou ler até a página 30. Deixa o celular no silencioso. Gente, não vai acontecer um cataclisma se você não estiver ali colado, gente, no celular. Ok, eu tô com alguém, Deus o livre, no hospital, alguém que está precisando de mim, meu filho vai precisar de mim daqui a pouco. É uma coisa, ou melhor, duas. Mas há muita possibilidade de você botar no silencioso o celular e se entreter de algo que é consagrado, de entreter as pessoas, que é a leitura. Por que não, né? E outra coisa, tem livros como que eu já li, que até quando eu estou fora, eu quero voltar para casa, porque o livro me prende tanto, a história é tão interessante, o desenrolar do roteiro aqui, do que eu estou lendo. Quer dizer, são livros fascinantes. Fascinantes. Né? E assim, como a minha avó dizia, às vezes eu faço o livro render, que o livro está tão bom que eu não leio assim umas 10 páginas por vez. Não, eu vou lendo de 5 em 5 para não acabar o livro, de tão bom que é a trama, de tão boa que é a trama, de tão bom que é aquele livro, né? E assim, a pessoa diz assim, Joyce, nunca ouvi falar num livro tão bom. Quando eu tinha, sei lá, uns 17, 15 anos, eu li um livro chamado O Mundo de Sofia. Então, eles ensinavam a filosofia de uma maneira muito interessante, muito envolvente. Não estou lembrado do autor, mas é O Mundo de Sofia. Quem quiser ler, assim, ainda vale muito a pena. E aquele trocadilho de Sofia ser o nome da menina, muito curiosa em aprender, a se ilustrar. E Sofia é sabedoria, em latim. Então, é um livro que tudo está ali por um motivo. Eu me apaixonei por esse livro e já li várias vezes, assim. Eu fico super contente, um dia desse eu fiz isso. Eu fiz um comentário sobre alguém que entrou em contato comigo. Roberto, nós estamos pedindo às pessoas que já leram os livros estão lá guardados na gaveta, para doarem esses livros, para a gente poder, durante essa campanha, recolher milhares de livros para distribuir para as crianças, distribuir para as pessoas interessadas em ler. Como você vê essas atitudes? Eu acho maravilhosa. Eu acho muito maravilhosa essa atitude. De disseminar, acima de tudo, o conhecimento. O meu objetivo nos meus livros é esse, disseminar o conhecimento. Joyce, todos os conhecimentos que existem por aí estão dentro dos livros, não estão? Você encontra nos livros? É verdade isso? Com certeza, com certeza. Tem pessoas que não têm nem tanta condição de ter assim, uma graduação, mas assim, é uma pessoa tão lida que ela modifica tudo que está ao redor.
Mesmo não tendo aquela condição, poxa, acabei o colégio, vou fazer uma pós, vou fazer uma faculdade. Mesmo assim, é um diferencial, é uma pessoa lida. Agora, me diz uma coisa, hoje em dia, você falou no e-book, né? Hoje em dia, as facilidades, as comodidades para a leitura são muitas. Eu me lembro que eu tinha que ir para a biblioteca, porque, primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar todo aquele livro lá. Depois eu me lembro da época que os pais iam para a livraria, compravam uma pilha de livros para os filhos irem para a aula. E hoje em dia isso tudo mudou. Quer dizer, está mais fácil incentivar as crianças a lerem, não está, Joyce? Com certeza. Agora, é bom os pais também verem o que elas estão lendo. Porque há muita opção de leitura, mas às vezes são coisas que não agregam, não acrescentam muita coisa. Então aí estão os pais orientando os filhos. Se eles querem ler num Kindle, né? O que é o Kindle? O Kindle você aluga, tipo um aluguel de um tablet, e aí você tem uma série, uma gama de livros, mas são no estilo e-book, né? São para você ler no tablet. Então, seja por essa maneira, seja pela maneira física, o importante é que a leitura, ela aguça muita coisa, ela aguça a curiosidade, né? O poder inventivo das pessoas, né? É aquela questão de nossa, você está ali se divertindo, se entretendo por si próprio, pela sua cognição, pelo que você entende do que aquele livro diz, né? Vem trazer. Então a leitura, ela desperta, assim, ela gera uma série de benefícios ao ser humano. Posso pedir uma coisa? Sim. Posso? Sim. Coloca tuas mãos aqui em cima, eu quero As ver mãos? tuas mãos. Isso, Tá fica tudo assim. frio. Fica assim, porque eu quero que tu segures esse livro. Sim. Fala desse livro, Gotas para Gotas Sonhar. para Sonhar. Um livro para crianças, né? Gente, Gotas para Sonhar é um livro infanto-juvenil, mas é o que eu digo, eu percebo que as mães estão gostando. Infanto-juvenil é porque é para crianças e adolescentes? né? Infanto-juvenil. É crianças, adolescentes e pré-adolescentes também. O público é esse, mas esse não exclui outras pessoas de outras idades. Eu observo, houve uma situação interessante, que eu conheci uma moça, inclusive na livraria, e aí ela dizia assim, minha filha não gosta de ler, eu tô comprando só pro meu filho. Olha. E aí eu disse, a filha estava em outro lugar, só estávamos nós duas, eu disse, não desista de ninguém, nem da filha, nem do filho, nem do marido, não desista das suas pessoas amadas, dos seus entes queridos. Não, mas eu já desisti e tudo e tal. Aí eu estava com um livro meu em mãos. Inclusive já estava até dedicado para uma outra pessoa. Tu já escreveste quantos livros falar nisso? 2 livros. 2 livros. Só que, na verdade, 3. O Português em Gotas, ele tem o volume 2, mas ele ainda não foi editado. Ok. Atualizado, né? Não, ele não foi editado, ele não foi impresso, porque o Português volume 2 são mais 250 gotas, Olha. que são 250 verbetes sobre língua portuguesa. Mas calma que eu vou falar sobre as gotas dopo, né? Eu quero Depois. falar dopo parliamo. Então, agora, Gotas para Sonhar Gotas para Sonhar, crianças. Gotas para Sonhar é um público infanto-juvenil, mas não restringe questão de idade. É porque quando a gente escreve, indicam, né? Ou melhor, pedem para a gente indicar o público-alvo. Então, é infanto-juvenil. Mas você que está aí do outro lado, você não precisa, se você não é jovem, ou melhor, pré-adolescente ou criança, você não é que você esteja fora, não. Você pode ler. Mas são contos muito leves, muito suaves, não tem nada a mais. O seu filho pode ler a partir dos 6 anos, né? Já pode. Mas o meu filho ainda não lê direito. Esse que é importante, é o momento de leitura, não é dar o brinquedo e não ter a pilha. Não, você dá o brinquedo, que é, vamos dizer, o livro, Gotas para Sonhar, mas você fica ali do lado dele, por que não? Não é? Ele não sabe ler direito, lê um pouquinho, ele lê um pouquinho. E é isso. E tudo começou nesse período de pandemia.
Tava tudo muito pesado, clima pesado, a gente perdendo pessoas queridas. E aí eu pensei, eu não vou pirar nessa situação toda. Eu vou me evadir um pouco da realidade? Vou. Eu vou aguçar ali meu potencial criativo? Vou. E comecei a escrever e comecei a ver qual era o estilo, o gênero literário que mais me agradava. Se seria um romance, se seria uma poesia, um poema. E eu escolhi os contos, porque os contos, eles são histórias rápidas. Eu fiz com que fossem independentes, né? E atendeu muito ao que eu queria, justamente a minha proposta, que é em gotas. Você ensinar devagar, sem atropelos, sem muito conteúdo, mas com muito embasamento, né, em tudo que se fizer. Joyce, quantos contos aqui? Quantos contos? 12. 12 contos. Eu escrevi 12 histórias. Pois né? Individuais, interdependentes as histórias. Eu digo que os meus livros são assim, ó. A gente abre, aí você vê o que está mais perto, né? Então vou ler esse. Rasteira só se for no medo. As crianças... Rasteira só se for no medo. Ou seja, chega, vamos afastar esse medo. Então eu falo sobre medo e sempre no final do conto eu tenho a moral da história, né? Eu falo sobre medo e eu termino falando que o medo não é 100% nocivo para o ser humano. Ele é bom. No sentido de que, senão, a gente seria desarvorado. Teria um carro na nossa frente, a gente iria lá no carro, morria. Sim. Entendeu? Então, o medo em ele não muitos casos, contém, né? Contém a gente. Exato. Agora, aquele medo da loira do banheiro, do lobo, sei lá, da onça. Loira do banheiro, que medo. Ai, menina, a loira do banheiro, a loira do banheiro, pelo menos na época da minha sobrinha. É loura ou é loira? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Os dois. Prossegue. Tá ficando assim que nem eu, né? Aqui, ó. Então, a loira do banheiro foi uma lenda urbana que surgiu mais ou menos... sei lá, 2010, 2012, eu lembro que a minha sobrinha... É uma lenda recente. Recente, não era... Não, eu acho que 2006, porque a minha sobrinha mais velha, Isabela, pra você, meu amor. Então, essa minha sobrinha, ela volta e meia, ela falava sobre essa loira do banheiro, porque as colegas diziam que tinha uma loira ensanguentada no banheiro que aterrorizava as crianças. Mas a criança entrava lá e tinha a loira. Lá estava a loira. Entendeu? A loira, Então, assim, as crianças, e com essa história, por exemplo, de filmes, palhaço, sempre a gente gostou de palhaço, gente. Verdade. Eles participavam até dos aniversários. Dos aniversários, lembra do Peteleco? É lógico. A gente não tinha medo do Peteleco. Não. Então, só que surgiram filmes de terror com palhaços. É verdade. Então as crianças começaram a não gostar de palhaço, não Chucky, irem nem... Não é Chucky, não tinha um Chucky que era terrível? Era o... Ai, não lembro do nome dele. Eu lembro que esse de agora é o tal do It. O It, um palhaço. It, um palhaço. Que mete medo. Ou até eu não gosto. Então o que acontece? Eles misturam essa questão do universo infantil com o medo. Então, a criança tem medo. A criança vai lá e vai ficar no quarto dos pais com medo. Eu me lembro quando eu era pequenininho. Não é? Pequenininho? Barbacena. Mais pequenininho. Mamãe dizia, olha o papafigo, olha o bicho-papão. Isso. Isso Mas mesmo. hoje ninguém fala mais no bicho-papão, nem no papafigo. Não, agora é no palhaço. No palhaço. E na loira, tadinha das loiras, né? Essa não foi novidade pra mim. Isso não foi legal com as loiras. Pode ter sido... Onde é que as crianças compram esse livro? Olha, esse aqui... Esse aqui, se você entrar no meu direct, que é português em gotas, no Instagram, você compra pelo direct. É só mandar... E o Paulo está mostrando ali o teu endereço, tudo lá, bem bacana. Pois tá é, vendo? então se você entrar por aquele direct, que é aquela mensagem no Instagram, e aí você consegue comprar sim, com certeza, até inclusive os 2 livros. Agora, se tiver um parente que esteja fora de Manaus, fique até mais em conta comprar os livros pela Amazon,
Os dois estão disponíveis na Amazon. É só colocar Português em Gotas e também Gotas para Sonhar. Ali na lupa, na Amazon. Pronto. Gente, é o seguinte. Tá aqui, ó, Português em Gotas. Eu vou fazer uma pergunta para a Joyce, quer dizer, bem direta, na lata, pá! É o seguinte. Ouçam só isso. Hoje eu estou assim, me sentindo muito feliz e eu preciso de alguma coisa para mim fazer. Ai! Peraí, deixa eu acabar. Ai. Tá vendo como ela é? Para mim fazer. Outra coisa que eu quero dizer para você. Olha, lá é legal, mas tu tens que convidar menos gente, porque se tu convidar, além do Vou deixar cair o microfone. Mais do que comporta lá, não dá certo. Outra coisa. E aquele do fora? Eu trouxe tudo que eu encontrei lá, o que eu só não trouxe aquilo Não que eu não façam encontrei. isso em casa, não repitam Mas pera isso lá, em eu estou casa. preparando a minha pergunta. Eu estou Sim. preparando a minha pergunta. Sim. Outra coisa que. Oh, Deus do céu. É o seguinte. Eu quero. Peraí, 200. Não, como é que é o erro do gramas? 300. 300 gramas. Eu quero 300 gramas De mortandela. de mortandela. A minha pergunta é a seguinte: o brasileiro fala muito errado, na tua opinião? Porque tudo isso que eu falei agora, eu vejo pessoas falando. É prosaico, né? Acontece muito, né? Por exemplo, esse para mim fazer, para mim dizer, para mim comer. Eu vou falar algo sobre o para mim. Existe para mim comer? Porque Eu todo vou mundo falar fala. algo sobre o para mim fazer. Eu acredito, eu tenho observado que o para mim fazer, ele já dói ali no pavilhão auditivo, ele já dói nos ouvidos, né? O para mim fazer. Agora, o para te fazer, não. O para te fazer, as pessoas acham que estão abafando. E que estão... O para te fazer tá errado, né? Tá, para tu fazeres. É para tu fazer. Né? É mesmo, para te fazer. Para te fazer até... Tá errado, não existe isso. Não existe, porque Mas ele não me incomoda, é né? primo e irmão do para mim fazer. Só que ele não é assim, sabe? Não dói tanto. É um anti-eufônico. Não é? Anti-eufônico, gostei. Gostou dessa? Gostei mesmo. Quer dizer, e outra coisa, esse negócio de menos vezes, esse negócio... Sei, gente. Olha, É porque menos é advérbio, não e outra coisa. varia, né? Não varia. Não varia. Ei, eu vou falar uma clássica aqui. Fala. Essa Qual é? Essa aqui, peraí. Entrou na minha cabeça e saiu. Ah, meu Deus. Olha só, é muito clássica essa aqui. Eu vou lembrar. Tá. Eu vou lembrar. Mas me diz uma coisa, o brasileiro fala português errado, tanto assim? Gente, assim, é porque eu também não Sem tenho... se tocar? Eu não tenho contato também com o pessoal que fala língua portuguesa, por exemplo, na Angola, por exemplo, algumas coisas que a gente fala errado aqui, em Portugal, eles usam, assim, cede-me. Amo-te. Amo-te. Então, pra gente, fica um pouco artificial na linguagem do dia a dia. Se você está ali num poema, numa poesia, orna bem, né? Mas, assim, no dia a dia, a pessoa pensa que tá, sei lá, brincando com ela, né? Lembrei. Lembrou? Então Lembrei. fale, diga, parla. Olha, isso pra mim foi uma perca sem tamanho. Gente. Olha, eu vou te dizer, isso é uma Isso perca deu sem até igual. divórcio. Isso deu divórcio. As pessoas dizem perca. Perca Existe de a palavra tempo. perca em português? Existe. Mas não é perca nesse sentido, não. Que Porque ele é o verbo perder, né? Que ele perca a paciência É uma coisa. é uma coisa. Agora, Pra mim, isso é uma perca de perca. tempo, por exemplo, aí não é verbo, né? Tá empregado aí. Isso é uma perca de tempo. É, uma perca. Então quer dizer que é o quê? Não é verbo, né? É uma perca, é como se fosse um substantivo. E o certo é uma perda. Uma perda. Uma amiga namorava um rapaz recentemente, aí ele começou a ter uns erros. Assim no WhatsApp, né? Era perca de tempo. As pessoas escrevem no WhatsApp. O problema, Coisas gente, eu sei, a gente tem que zelar pela língua portuguesa, até mesmo porque depõe contra a gente, né?
quem está falando assim errado, equivocadamente. Mas se você escreve, você está assinando a sua sentença ali. Porque se escrever é pior do que falar. Porque ali você já... Porque as palavras voam, né? Para te fazer, tá errado. Para te fazer, tá errado. Para mim fazer também. Também. Eles são primos irmãos. Me diz aqui uma coisa. Eu quero te falar uma coisa, Joyce, né? E tu tens que considerar o seguinte: algumas coisas fora a parte. Entendeu? Não. Tu tens fora a parte. Tu tens que... Ou fora ou a parte. Como assim? Não existe fora a parte? Não existe. Só é uma redundância, um pleonasmo. Mas se for ouvir muito, se ouve demais. Olha, isso aqui é fora a parte. Fora a parte, não. Ele só tá é a incluindo parte, isso aqui. Por exemplo. Como é o correto? Por exemplo, eu vou vender esses livros, só que o outro volume é a parte. Não é fora a parte. Não. Entendi. Mas você sabe, sim. Você tá... Eu sei. Olha só, não é fora. Me diz uma coisa. Bora abrir aí. Bora abrir esse livro? Abre. Bora abrir. Eu vou abrir em qualquer coisa. Qualquer página. Olha o meu. Deus, não mostra, não tem alguém que vai chorar. Olha o meu amigo. Então fala sobre ele. Você não falou ainda sobre ele. Eu vou falar sobre ele. Não, deixa eu pegar essa aí. Cutuca. Não, essa aqui é boa. Eu uso muito isso. Então bora. Catucar ou cutucar? Eu uso isso. Olha, me cutuca aqui. Olha como eu falo. Me cutuca aí para me lembrar. Vai. Bom. Não, aí fala. Não, é como eu digo. Aí diz aqui, pasmem, as duas. Maravilhoso, Humberto Amorim. Olha só, falando certo. Pasmem, as duas estão certas. Não corrija quem disser que vai catucar a cabeça ou catucar o olho. Está tudo certo. Mais atenção. Mais com MAS, tá? Mais atenção. Catucar é típico aqui no Brasil. Aliás, tenho extremo cuidado, respeito e bom senso ao corrigir alguém. E só o faço quando percebo que a pessoa me deu o mínimo de consentimento ou está disposta a aprender. Fica a dica. Noblesse oblige, né? Noblesse. Aqui, isso mesmo, é esse aqui. Com defeito. Com efeito. Não, com efeito. Olha, a mamãe ela falava com efeito, tudo junto. Com efeito. Locução adverbial que encerra o significado seguinte. Na verdade, realmente, de fato, de maneira efetivamente, verdadeiramente, com efeito, erradicar a corrupção no nosso país é tarefa árdua, mas não é impossível. Olha aí a ilustração. Quer dizer que são dicas de Olha a ilustração. Né? As crianças estão pintando. Olha só. Olha aqui, Viela atravessa a servidão. Isso. Área de servidão. Aí eu só me lembro da praia. Sabe onde eu aprendi isso? Área de servidão, quando eu trabalhava no Amazonas Energia, eles me ensinaram que a área em volta do poste chama-se área de servidão. Olha, interessante. Olha, sabia dessa? Não. A área que fica em volta do poste chama-se área de servidão. Agora, pera lá. Presidenta ou presidente? Isso aí foi um estresse. Ao contrário do que alguns imaginam, a forma presidenta não é uma criação da atualidade. Pelo contrário, existe desde 1872 em dicionários. Os primeiros registros do vocábulo ocorreram pelo menos desde 1925. Fica a dica. Tá vendo só? Né? Olha, peraí. De segunda a sexta. Tá certo isso? Vem tirando muita gente do seu juízo perfeito. Sim. Até, ou principalmente eu, pois acaba gerando diversas dúvidas. Hoje me perguntaram se os dias da semana ainda tem hífen. Eu respondi um tanto sarcástica. Admito, olha, que eu saiba, o expediente do hífen continua de segunda a sexta. Ele só folga sábado. É por aí o negócio. Sensacional. É essa... Onde eu compro esse livro? Essa atmosfera. Olha... Tá difícil expor livro físico em livraria física. Eu não sei por esse que livro a dificuldade. não está disponível Não, ele está disponível, você pode comprar pelo direct. Entra lá no meu Instagram, @português em gotas. Olha aí, o Paulo está mostrando lá. @português em gotas. E as pessoas compram esse livro. E aí eles vão, mensagem. Se é em inglês, é direct. Não, é direct. Mas todo mundo fala direct. Todo mundo fala direct. É verdade. Então tá.
vai lá no direct, na mensagem do Instagram, Português em Gotas, e solicita. Então, ainda vai falar comigo, não é bom? Ainda vai falar. Se porventura, como eu falei, tiver alguma amiga, uma pessoa fora e preferir pela Amazon, tudo bem. E se você quiser pedir pela Amazon também, vir que o frete está bacana, não vai ficar tão a mais, porque comigo sai um pouco mais em conta. Claro, não tem que pagar frete, etc, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que esteja em São Paulo, que esteja lá pelo Sudeste, Sul, o frete é irrisório praticamente, entendem? Então pronto, essas duas maneiras de adquirir os livros. Instagram, pelo direct, ele vai falar que ele entende de inglês, vai. Qual é a Instagram pronúncia? pelo direct. Isso mesmo. Puxa. Aí ficou melhor, né? Gente, é o seguinte, eu quero agradecer a Joyce Desideri Tino por ter vindo aqui conversar com a gente sobre os seus livros, que encantadores, né? Foi uma entrevista, que entrevista? Longe de uma entrevista, que foi uma conversa fraterna, amigável, com uma pessoa que eu estimo muito. Me diz uma coisa, por que você amava tanto esse homem? Não só eu, né? Mas muita gente amava, não, ama. Porque ele só passou pro outro lado. Entende? Entendo. Agora explica aí, o pessoal vai ficar voando. Esse homem é o pai dela. Eu conheci o pai dela. Eu estou olhando uma foto dele aqui e de forma inesperada, eu não achava Nas que eu ia ver. Ramblas. Olha só. Na Barcelona, nas Essa Ramblas. menina aqui é produto de tudo aquilo que esse homem aqui podia ensinar e transferir para aqueles que ele amava. Do Tino, né? Que todo mundo Grande conhece. Tino, grande Tino. E viva. Linda. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela que eu entrevista. puder fazer aí para servir o seu programa, Que bom que Tô você por veio. aqui. Olha, eu estive na Escócia e lá na Escócia eles disseram para mim o seguinte, na hora de brindar com o uísque deles lá numa destilaria, eles disseram assim, Humberto, quem você ama e que já foi para o primeiro andar e que você quer relembrar aqui nesse brinde? Aí eu disse, essa pessoa aqui. E eles disseram, então, diga o nome inteiro dessa pessoa, porque aqui na Escócia, toda vez que nós dizemos o nome completo dessa pessoa num brinde, ela imediatamente está entre nós. Então, Será diga que eu o vou nome conseguir dele. ou será que eu vou chorar? Não vai. Diga o nome dele agora, para todo mundo saber de quem eu estou falando. Como era o nome dele completo? Meu pai é o Tílio Francisco Tino. Devo tudo a ele, a minha mãe também. E muita gente ama, né, essa pessoa, minha mãe. Sim, Posso falar o nome também. todo? Todo, tem que ser todo. Maria da Graça Desideri Tino. Pronto, nossa, tá assim. Os dois, nesse momento, estão aqui. estão. Ela em casa te vendo e ele lá com o Papai do Céu também te Isso, vendo. tudo Tá? de bom, tá? Muito obrigada. Escreve outro livro só para tu voltar aqui. Tá bom, vai ser logo. Gente, por hoje é só. Um grande feriado para você. Divirta-se, viva bem a sua vida, respeite os outros e, principalmente, se ame. Olha que ela se ama, vocês notaram, né? O quanto essa menina se ama. Agora, vou falar uma coisa só para vocês. Se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba. Fazendo isso, você está provando amor para você mesmo. E outra coisa, você está provando que respeita o próximo. Isso mesmo. Bom feriado, sexta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui de volta e dessa vez para falar de vinhos e coisas gostosas. Por O que Fernando que não me chama? Lima. Poxa, eu vou ficar assim só na chacrinha. O Fernando Lima, ele é o restaurateur do Fenicore Gastronomia. Nossa, E ele eu conheço vem- muito a Tu Luciana. Tu conhece? Minha amiga. É Luciana Fenicore. Ele Buona gente. Ele vai estar aqui conversando com a gente sobre vinho, sobre gastronomia, tudo que é gostoso, cheiroso e maravilhoso, tá? Até sexta, bom feriado para todos. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.